Olá, pessoal! Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, no nosso primeiro podcast com o tema documentários aqui no Psique em Foco. Hoje nós estamos estreando o nosso primeiro programa, gente, falando sobre documentários. Meu nome é Carolina Machado, eu estou aqui com um grupo de amantes da produção de documentários, no qual o escolhido de hoje foi Estamira, que é um documentário que ele foi produzido pelo fotógrafo e diretor Marcos Prado, e ele foi lançado em vários festivais no ano de 2004. Ele ganhou um total de 33 prêmios, gente, muito prêmio, tanto nacional quanto internacional. Um documentário realmente importante, né? E hoje os nossos queridos convidados tiveram a oportunidade de assistir esse documentário e estudar um pouco mais a fundo, né? Então, vamos aprender um pouco mais sobre o documentário Estamira. E eu gostaria de saber, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença novamente. Qual o principal foco desse documentário? Oi, gente. Muito obrigada pela apresentação, pelo convite de estar aqui. Fico muito grata, de verdade. E como a Carolina falou, né? Somos amantes da produção de documentários. Eu me chamo Maria de Lourdes. E vamos lá. Esse documentário que foi escolhido para o podcast de hoje, ele é uma longa-metragem, tem duração cerca de 2 horas e o seu foco principal é retratar a história de uma senhora que ela tem 62 anos, conhecida por Estamira, tanto que o nome desse documentário é Estamira. Ela vivia e trabalhava há mais de 20 anos no aterro sanitário de Jardim Gramacho, que naquele momento era um lixão a céu aberto que recebia toneladas de dejetos e materiais, descartados pela metrópole do Rio de Janeiro e também dos seus subúrbios. Ela chamava muita atenção por ter características da sua personalidade, no qual ela era uma mulher que sabia dialogar sobre diversos assuntos. E ela passou por diversas situações de sua vida, o que pode ter a tornado uma pessoa bem crítica com relação à religiosidade e o contexto social em que a sociedade está inserida. Nossa, Maria de Lourdes, realmente muito interessante, né? Eu acho que documentários com esse enfoque estão em falta, assim, no mundo cinematográfico. Mas então, você falou que o nome dela é Estamira. Eu queria saber de vocês. Quem é Estamira? Opa, Carol. Me chamo Micael Batista Diniz. Queria primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse documentário. Bem, como você perguntou, quem é Estamira? Seu nome completo é Estamira Gomes de Souza. Ela é conhecida por ter protagonizado o documentário e foi uma senhora que apresentava distúrbios mentais. Ela vivia e trabalhava no aterro sanitário em Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Nesse local, que recebe vários resíduos produzidos pela cidade do Rio de Janeiro. Ela se tornou famosa pelo seu discurso filosófico, que era uma mistura de extrema lucidez e loucura, que abrange temas como a vida, Deus, o trabalho e as reflexões existenciais acerca de si mesma e da sociedade dos homens. Outra coisa que fazia parte de suas características é que ela acreditava ter a missão de trazer os princípios éticos básicos para as pessoas que viviam fora do lixo onde ela viveu por 22 anos. Na concepção dela, o verdadeiro lixo são os valores falidos em que vivem a sociedade. Estamira sofria de diabetes e morreu aos 70 anos por consequência de uma infecção generalizada. Nossa, gente, que história, hein? Que história triste. Eu tô, assim, emocionada. Micael, nossa, você foi a fundo, né? Na história da vida dela, mas eu gostaria de saber o que aconteceu com ela, né? O que levou ela a se tornar essa pessoa que tem esses pensamentos, que tem essas condições, né, que foram apresentadas. Eu gostaria de saber realmente a verdadeira história dela. Oi, pessoal. Oi, Carol. Eu me chamo Débora. Eu estou muito grata pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, o documentário revela a história de vida de Estamira, como já foi dito pelos meus colegas, né? Mas a vida dela foi bastante conturbada. E aos 12 anos, ela foi levada para a prostituição pelo seu avô,
materno e ela foi estuprada por ele. Aos 17 anos, ela teve uma relação marcada pelo álcool e pela violência. E com essa pessoa, ela se casou. Após várias traições, ela foi embora com seu primeiro filho e foi morar na casa da tia dela em Brasília. Depois de um grande tempo, ela se casou de novo com um italiano, que foi o pai da sua filha, no qual ela viveu por 12 anos com ele. Eles viviam muito bem, mas depois eles passaram a brigar muito por motivos de traição, pois ele levava mulheres para dentro de casa e ela não aceitava. Então ela foi mandada para fora de casa. E foi aí que Istamira começou sua luta e começou sua vida no lixão. Gente, eu tô chocada. Que história forte, realmente, nossa. Agora eu entendo, né, porque ela veio a desenvolver tantas condições. Mas eu só não entendo por que ela foi morar no lixão, né? Eu gostaria de saber qual o diagnóstico dela. Olá, meu nome é Fernanda Evelyn. É um prazer estar no Psique em Foco e fazer parte desse podcast e falar um pouco sobre esse documentário tão importante, né, que é Istamira. E obrigada, Carol, pelo convite. Para começar, Istamira, o filme, ele traz um grande diferencial para o estudo da psicopatologia, diferente de outras representações cinematográficas acerca da esquizofrenia. Porque o filme, ele traz como características de Istamira, né? Ela traz como documentário da sua vida pessoal a esquizofrenia como uma psicopatologia. E é exatamente para retratar esse conceito em que Istamira trazia no contexto em que ela vivia, né? Então, falando um pouco sobre a esquizofrenia, ela é considerada como uma psicopatologia, né? Como um tipo de sofrimento psíquico grave, e é caracterizada principalmente pelas alterações de contato com a realidade, que é a psicose, né? E hoje em dia a esquizofrenia em si, ela é encarada não como uma doença, no sentido, né, mais clássico e abrangente do termo, mas sim como um transtorno mental, que ele pode atingir pessoas de qualquer idade, gênero, raça, classe social e país, né? Isso segundo estudos da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, né? E atinge cerca de 1% da população mundial. No filme a gente pode representar, e de acordo com o diagnóstico, né, da esquizofrenia em si, que ela abrange os sintomas que são divididos em sintomas positivos e negativos. Os sintomas positivos, eles são representações de experiências anormais, e os negativos são perdas de comportamento normal de uma pessoa. E no filme nós podemos observar um pouco sobre essas representações desses sintomas, que é o que Istamira ela transcende para o documentário, né? A partir do contexto em que ela vive e a partir das atitudes e concepções da vida dela. Os sintomas positivos mais comuns, eles são sentimentos de estar sendo controlado por forças exteriores, né? Então são pensamentos e ações que seriam determinados por motivações alheias ao indivíduo. Então, Istamira ela traz isso em suas falas. Já os sintomas negativos, nós podemos incluir a perda de concentração, a falta de energia e a desmotivação, né, que é o desinteresse pelas pessoas e pelo ambiente. Só que dentro do documentário, o único sintoma negativo que é descrito e perceptível, né, é a negligência quanto a si mesmo. Então, neste sintoma, percebe-se a falta de higiene e de interesse pela aparência que Istamira apresenta. Em uma cena, por exemplo, ela recolhe restos de restaurante para preparar um macarrão na sua casa. Então, são sintomas característicos da negligência. E isso, contudo, não pode ser considerado um sintoma negativo se observado o contexto sociocultural onde Istamira está inserida, porque todos que trabalham no lixão colhem restos de comida que achavam proveitosos, e todos estão sujos e desarrumados. E são dessa maneira, não por serem esquizofrênicos, mas por estarem nesta condição subhumana. Para trazer certeza da presença desse sintoma, seria melhor colher, né, mais dados antes e depois do estabelecimento da doença de Istamira. Mas nós podemos observar como característica influente mesmo, que é essa negligência que Istamira traz com relação à sua aparência, aos seus hábitos de higiene e um padrão normal que seria estabelecido.
no caso de Istamira, ela representa, através de suas atitudes, esse tipo de sintoma negativo, né, que fica muito forte durante o documentário. Fernanda, nossa, eu agradeço bastante essa contribuição. Eu acho que os nossos ouvintes não faziam ideia, né, de que a esquizofrenia poderia tanto ter sintomas positivos como negativos. Então, esse contraste é bastante importante, né, é bastante importante diferenciar, porque muitos veem como uma doença totalmente negativa, uma condição totalmente negativa, quando de fato temos os dois lados da moeda, né? Então, eu concordo com a sua fala bastante. E eu gostaria de saber, a gente está focando na Istamira, né, na história dela, mas eu gostaria de saber se a Istamira ela tem família. E se ela tem família, como é que essa família ela encara a condição da Istamira? Sim. Existe, ela tem sim família, tem filhos que estão com ela, né? Tipo, acompanham ela. E no relato, no documentário da família, há controvérsias quanto ao tratamento que deve ser dado a ela ou não. Justamente por muito desses tratamentos manicomiais, a pessoa não receber, né, o respeito que merece. E uma das suas filhas diz assim, que ela não é louca, ela Istamira, né? Mas também não é completamente certa. Mas ela morreria muito mais feliz no meio da rua, lá no lixão, do que numa clínica. Ela disse que a mãe viveria muito mais feliz 2 anos vivendo no lixão do que 10 anos vivendo no manicômio. Ela disse que acha judiação internar a mãe no modelo tradicional de manicômio, com camisa de forças e remédios dopantes. Já o filho, ele não se opõe a quaisquer métodos que tenham que usar para melhorar a qualidade de vida da mãe. Nossa, realmente uma situação complicada, né, Maria de Lourdes, dessa família. Não consigo imaginar como é ter uma pessoa que está afastada da família, morando num lixão, e ainda mais com toda essa problemática, né? Eu gostaria de saber se os filhos dela, né, os familiares dela, chegaram a levar ela ao médico. Ela recebeu algum atendimento médico? Foi estabelecido algum tratamento? Débora falando aqui novamente. Então, Carol, Istamira recebeu atendimento médico e ela foi diagnosticada como portadora de alucinações visuais, auditivas e episódios psicóticos com evolução crônica. Ela foi aconselhada a buscar tratamento psiquiátrico contínuo, mas ela não seguiu o tratamento indicado. E no documentário ficou muito nítido que existia uma grande falha na comunicação entre as redes de atenção à saúde e Istamira e sua família. Nossa, então dá para entender bem porque ela continuou vivendo na situação que estava vivendo, né? Gente, estamos ultrapassando um pouquinho nosso tempo, né? Mas a discussão de hoje ela foi bastante produtiva e realmente impactante. Gostaria de agradecer. O documentário, eu acho que ele traz à tona, né? Eu ainda não assisti, mas pelo que vocês disseram, eu compreendi que ele traz à tona essa maneira como a gente encara o conceito de normalidade e insanidade, né? Então, muitas pessoas, elas não entendem, né, que a insanidade e a normalidade, elas estão andando lado a lado, acham que são duas coisas totalmente diferentes, mas o que é normal, né? E, assim, isso demonstra que a gente está ignorando o paradigma na qual a ciência assume diante desses indivíduos, né, que vivem sendo considerados pessoas insanas, não normais e que são vistos como desajustados da sociedade, inaptos para conviverem junto ao próximo. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados. Eu, com certeza, chamarei vocês para futuras discussões, tá? E obrigada também aos ouvintes, né? Convidados, podem aí agradecer. Podem aí dar seus tchauz. Muito obrigada, Carol. O prazer foi todo meu. Até a próxima. Muitíssimo obrigada por ter nos convidado, né? Até a próxima. Obrigada, Carol, pelo convite e por poder nos dar esse tempo, né, para poder apresentar esse documentário. Muito obrigado, Carol, pelo tempo concedido aqui. Creio que esse podcast vai fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Eu que agradeço. Então é isso, gente.